Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos 116. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 14. E o tema da palavra hoje é o cálice, o nome e os votos. Nós vamos ler esses salmos, alguns versículos desse salmo, e nós vamos conhecer um pouco da história de quem escreveu esse salmo. Nós vamos ver alguns detalhes sobre o cálice mencionado nele, o nome mencionado nele, e os votos ao Senhor. Diz assim o versículo 12, Salmo 116, versículo 12, na NAA: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele faz a pergunta, versículo 13 e 14, ele responde: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Cálice, nome e votos. Esse salmo, ele é escrito pelo rei Ezequias. Dos benefícios do versículo 12 que ele menciona, nós encontramos nas Escrituras a manifestação da bondade de Deus na vida deste rei. A Escritura diz que no começo do seu reinado, ele faz o que é principal na vida de uma pessoa, na vida de um povo. Ele restaura o santuário. O santuário do Senhor tinha sido corrompido, tinha sido abandonado, tinha sido esquecido. No santuário do Senhor estavam itens consagrados a outros deuses que não o Deus de Israel. E além de trazer para o santuário itens que não eram permitidos, eles também levaram dos santuários itens que deveriam estar ali. Quando Ezequias está se questionando: o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado, que eu posso entregar a Deus, olhando para a bondade dEle manifesta na minha vida? A primeira coisa, o primeiro dos benefícios que Ele está recordando, é o grande avivamento que Deus trouxe para aquela nação através da vida dEle. Quando você restaura o santuário, quando você restaura o lugar de encontro com Deus, quando você restaura o lugar de intimidade com Deus, quando você restaura o lugar onde você ouve a Deus, onde você senta, onde você se põe diante para receber do Senhor, quando você alcança esse primeiro, esse principal, esse primordial benefício, outros benefícios chegarão na sua vida também. Posso ouvir um amém bem forte? Além do avivamento que Ele traz para a casa dEle, para o povo dEle, para a cidade, para os bairros em sua cidade, nós vemos outros benefícios na história do reinado do rei Ezequias. É um rei que teve sucesso em áreas de engenharia antes não exercidas ou executadas
em Jerusalém. Ele foi o rei que liderou a construção do túnel, foi ele quem liderou o aqueduto, trazendo águas até a cidade de Jerusalém, para que quando a cidade fosse sitiada, tivesse em guerra, o povo não tivesse escassez de água. Este homem, um homem de fé, que diante de uma adversidade, a gente já vai ver ela, é quem pede a Deus um sinal para que houvesse, ele pudesse ver, ele pudesse ter a confirmação de uma palavra profética ministrada na vida dele. A Escritura diz que o sinal que ele pediu é algo que nós não vemos, já vimos outras vezes nas Escrituras, mas não vemos isso acontecendo todos os dias. É algo que exige uma logística universal muito grande. 10 graus a sombra recolheu em um relógio que havia na cidade, como confirmação de que a palavra de cura na vida dele aconteceria. Além disso, quando confrontado pelo gigante exército assírio, ele ora, clama ao Senhor. Em uma noite, um anjo celestial é liberado, e o próprio anjo, durante a noite, elimina mais de 180 mil soldados desse exército que estava investindo contra a cidade onde eles tinham restaurado o santuário e feito todas essas obras. Ele construiu lugares para guardar o ouro, a prata. Ele construiu celeiros para guardar os cereais. Há um homem que fez grandes obras, grandes maravilhas. Deus operou muito através da vida dele e na vida dele. E aqui no Salmo 116, ele está perguntando: o que eu posso dar a esse Deus que tem sido tão bom para mim? A Bíblia diz que esse rei, ele enriqueceu grandemente. Honra estava na vida dele. Todos os empreendimentos que ele colocava a sua mão, ele tinha sucesso. Um homem que viu a mão de Deus na nação de Israel. Um homem que viu o cuidado de Deus através de sua vida. Mas o momento que ele está escrevendo esse Salmo 116, ele está recordando também um momento de grande aflição, agora não na cidade, não na família, mas um momento de grande adversidade em sua própria vida. O livro de 2 Reis, capítulo 20, nos conta o momento que ele estava em grande aflição, e o livro de 2 Reis vai dizer que esse rei estava muito enfermo, ele estava muito doente, e então um profeta vai visitá-lo, o profeta Elias vai visitá-lo, e quando o profeta chega, eu imagino que a expectativa, a esperança dele, foi reacendida, a fé dele foi despertada. Afinal, o profeta está chegando, e o profeta, ele vai trazer a palavra do Senhor para a minha vida, e eu tenho visto que tudo que o Senhor tem dito para mim tem se cumprido. Só que quando o profeta chega, ele diz para o rei: rei, eu tenho uma notícia não muito boa para você. A palavra do Senhor é que você vai morrer. Essa doença vai tirar a sua vida. Então ele é muito angustiado, triste, abalado. Ele ora ao Senhor. Ele ouve a palavra, a direção profética, dizendo que ele precisa organizar a sua casa, organizar a família, organizar as coisas, já redirecionar o reino. E diante daquela mensagem, o coração dele quebrantado, sua alma amargurada, no versículo 4 de 2 Reis 20, versículo 3,
ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, lembra que eu andei diante de Ti com fidelidade, lembre que eu andei diante de Ti com o coração inteiro, íntegro, não só internamente eu posso e tenho certeza que estou aprovado, mas as minhas obras, o que eu fiz também foi o que era reto aos Teus olhos. E diante do seu choro, o profeta já tinha saído do quarto onde ele tinha entregue a mensagem, estava caminhando em direção para fora já do palácio. No versículo 4, a Bíblia diz que antes dele ter saído do pátio, o Senhor falou com ele de novo. Versículo 5, volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu vou curar você, eu vou acrescentar à sua vida 15 anos, e vou livrar você das mãos do rei da Síria, assim também como essa cidade, eu vou defender essa cidade, por amor de mim e por amor a Davi, o meu servo. Então é um homem que encontrou, experimentou a bondade do Senhor em várias áreas da sua vida, inclusive nesse momento, um momento de morte, onde ele clama e instantaneamente Deus libera a sua palavra de que ele vai viver, declara mais o tempo de vida que ele tem, declara quanto tempo vai levar para ele ser curado totalmente daquela enfermidade. Então em Salmo 116, no versículo 12 ao 14, é este homem que está fazendo essa pergunta: o que eu posso dar ao Senhor? O que eu vou dar a Ele? Ele é dono de tudo, Ele tem tudo, Ele pode tudo, tudo pertence a Ele. O que eu posso dar a esse Deus? Eu quero retribuir, eu quero demonstrar a minha gratidão, eu quero demonstrar a Ele o meu amor, eu quero demonstrar a Ele o meu reconhecimento de tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu quero demonstrar a esse Deus que eu consigo enxergar na minha vida os bens que Ele tem feito para mim. Eu estava assistindo ontem com a pastora um filme, se eu não me engano chama Alma em Chamas. É a história de um menino que vai brincar na garagem da casa, acende um pedacinho de papelão, mas ele quer mais fogo, então ele inocentemente pega um galão de gasolina, e quando ele vai jogar em cima daquele foguinho, o galão explode, ele fica com menos de 1% de chance de vida, e Deus acaba tirando ele do hospital. Depois que ele cresce, ele começa a fazer algumas palestras motivacionais, e um dia ele vai em uma prisão, e ele quer falar das bondades que Deus tem feito na vida dele, apesar de 100% do corpo dele ter ficado queimado, ele ter amputado os seus dedos, ficado com algumas deformidades, toda a pele com as marcas do queimado. Ele quer testemunhar de como Deus ainda assim tem sido bom na vida dele, e ele pergunta para os detentos: quem pode aqui dizer algo bom na vida de vocês? Quem pode aqui dizer algo que você é grato em sua vida? Então os detentos começam a dar risada e zombar dele e perguntar: você deve estar de brincadeira com a gente, né? Como a gente pode, você pode perguntar que a gente demonstre alguma gratidão se nós estamos aqui presos, condenados por muitos anos? Ele fica em silêncio esperando aqueles detentos responderem. Então um deles levanta e começa a apontar algumas coisas, e ele diz: bom, eu posso ver que eu sou grato que apesar da minha situação, eu ainda tenho alimento, apesar da situação, tem uma equipe que cuida para que eu tenha roupa limpa, apesar da situação, eu posso ser grato porque no verão nós temos climatização aqui na prisão, uma prisão nos Estados Unidos. Apesar da situação,
no inverno rigoroso nós temos aquecimento, eu tenho uma cama, eu tenho roupa de cama, eu tenho onde tomar banho, e ele vai apontando algumas coisas assim, simples da vida. O Salmo 116 que nós estamos lendo, fala a respeito de um rei que foi abençoado e grandemente próspero em várias áreas da sua vida. Mas essa pergunta, ela pode servir para mim e para você também. Salmo 116, 12. O que eu posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Talvez os benefícios da sua vida não são tantos assim, mas se você olhar bem, você vai encontrar a bondade de Deus na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, um dos sinais da bondade de Deus na sua vida, o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para falar ao seu coração, para tocar você, para te trazer esperança, para te trazer socorro, para te trazer esperança, para te trazer bondade, para te trazer promessa, para te trazer motivos para você levantar as suas mãos aos céus e agradecer a bondade dele. Você pode fazer isso nesse momento? Levanta a sua mão, fala: obrigado, Senhor, Senhor, eu posso ver, talvez, pode aplaudir, talvez não o quanto eu esperava, mas eu consigo ver a tua bondade na minha vida. Então, para responder essa pergunta, versículo 13, ele diz: eu erguerei o cálice da salvação, eu tomarei o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, e eu vou cumprir os meus votos a Ele. O cálice da salvação fala sobre a celebração por um livramento, se alegrar, desfrutar, fazer festa em reconhecimento ao que Deus tem feito na minha vida. Tomar, erguer o cálice da salvação significa testemunhar publicamente que o que eu estou vivendo, a bondade que eu estou vivendo, o livramento, a salvação, a provisão tem vindo do Senhor. Erguer o cálice da salvação é um costume do povo judeu, do povo de Deus. É um costume que declara que o que eu tenho na minha vida, o livramento que eu recebi, as boas oportunidades, a bondade que se manifestou na minha vida, eu recebo ela como vinda do Senhor. Erguer o cálice da salvação significa declarar total dependência do Santo Deus de Israel. Existe bondade de Deus na sua vida, e existe como você responder isso a Deus. É erguendo o cálice da salvação, é dizer: Senhor, apesar de nem tudo estar como eu gostaria, eu vejo a tua bondade e eu reconheço a tua bondade na minha história. Na tradição judaica, esse Salmo 116, ele é lido, ele é recitado nos momentos das maiores festas bíblicas: Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, momentos das grandes festas, eles recitam esse salmo. Eles dizem: a nossa bondade vem do Senhor, nós somos totalmente dependentes dele. Nós vemos a grandeza do Senhor na nossa vida, nós vemos a presença, nós vemos Ele cumprindo suas promessas na nossa história. O cálice da salvação, o cálice que contém nele líquido, também refere-se a um tipo de oferta específica nas Escrituras, a de libação. Existem algumas ofertas nas Escrituras que elas eram feitas com líquidos: o derramamento de sangue, a apresentação, a aspersão do sangue, também o derramamento de azeite, líquido, também o derramamento de vinho, líquido, bebidas fortes, um derramamento de líquido.
essas libações, essas ofertas derramadas, eram derramadas no altar de sacrifício, o altar quente, o altar incendiado, o altar cheio de brasas. Então, quando essa bebida era derramada ali, aquele cheiro que ela continha era intensificado, aquele perfume era levantado aos céus. Eles apresentavam o cordeiro, eles apresentavam um animal, e na oferta de libação, dependendo do animal, a quantidade de líquido era determinada. Então haviam ofertas que eles derramavam, por exemplo, 1 litro de bebida, 1 litro de azeite perfumado, 1 litro de vinho, o perfume da vinha. Essa oferta tinha um significado muito importante, muito grande, porque ela representava renúncia, ela representava a entrega daquilo que eu poderia desfrutar. O sangue apresentado como aspersão não podia ser bebido, mas o vinho poderia ser bebido, o azeite poderia, o perfume poderia ser aplicado, utilizado, acendendo as velas, os candelabros. Então a oferta de libação, a oferta do líquido era uma renúncia total, dizendo: olha, eu abro mão de utilizar para entregar isso aqui que está sendo derramado totalmente ao Senhor. Não era qualquer líquido. A água, por exemplo, não poderia ser derramada, a não ser que em tempos de seca, que então a água teria se tornado um líquido muito precioso. Aí sim ela poderia ser apresentada diante do Senhor. Hoje nós não derramamos líquidos assim. Hoje nós ungimos com óleo, porque é um estabelecimento do Novo Testamento. Ungimos itens, ungimos pessoas, ungimos enfermos, ungimos, no início do estabelecimento ministerial. Mas esse derramamento literal no altar nós não fazemos. Podemos fazer periodicamente, simbolicamente, mas nós hoje ainda temos a oportunidade de fazer esse derramar diante do Senhor. O derramar nosso, o derramar da igreja hoje é um derramar diferente, é um derramar de alma, é um derramar do Espírito. Profeticamente, no livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de Ana, que derrama a sua alma, 1 Samuel 1,15, no altar. Não, meu Senhor, eu não sou mulher, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher angustiada de espírito. O que você está vendo me derramar aqui diante do Senhor é a minha alma. Versículo 17, ela recebe uma palavra profética sobre a vida dela, de autorização, de concessão do milagre. A palavra é: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Quando eu me derramo diante do altar, o meu derramar produz milagres na minha vida. Eu quero te convidar hoje a se derramar diante de Deus. Se você precisa de um milagre, diante das Escrituras, creia, quando nós nos derramamos a nossa alma ao Senhor, isso é precioso para Ele. O perfume sobe aos céus, o coração do Senhor é tocado e Ele libera um milagre. Eu quero liberar essa palavra profética para você sair daqui em paz nessa noite. Derrame-se, saia em paz, e que o Deus de Israel conceda a sua solicitação, o seu pedido, em nome de Jesus. Quem tem fé para isso? Quem tem fé no derramar, aplaude aí bem forte ao Senhor. Novo Testamento, em Mateus 26, nós vemos Maria derramando um perfume precioso em Jesus. Versículo 7 diz que ela pega esse perfume precioso e derrama sobre
a cabeça de Jesus. Essa é uma oferta de libação. Está falando dentro desse contexto do cálice da salvação, da oferta de líquido. E esse derramar de Maria faz, no versículo 13, Jesus fazer a seguinte declaração: em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a memória dela. O derramar produz honra. Ele gera uma memória, ele produz honra. O derramar amplia a sua história. O derramar, diminui esse retorno aqui para mim, por favor, alguém, tá desse microfone aqui, ó, por gentileza, para não dar microfonia. Aleluia, você tem uma voz ungida, hein, meu irmão? Você cantou o louvor inteiro aqui e não deu microfonia, esse microfone aqui. Pode baixar um pouquinho ele para mim, o retorno aqui, por favor? Você me ajuda, Marcos, por gentileza? O amarelo aqui. Então nós estamos olhando as Escrituras, nos ensinando a esse derramar diante do Senhor. Nós vemos muitos corações clamando e esperando e crendo, e está certo, no derramar do Espírito Santo. Mas o derramar não é só de cima para baixo, o derramar também é de baixo para cima. Precisa ser crente para entender isso, precisa ter fé para entender isso. Como pode algo derramar de baixo para cima? Se eu torno de cima para baixo, sim, eu tenho um derramar, mas de baixo para cima, como chamar isso de derramar? Sim, na presença de Deus é um derramar. Que quando nós derramamos no altar, nós derramamos no fogo. Só que esse derramar não é para baixo. Ali o fogo queima, ali o fogo acende, ali o fogo intensifica o perfume. E o que você derrama não vai para baixo, não fica na terra, o inferno não consome. O que você derrama, sobe para a presença do seu Deus. Dá um aplauso para o derramado do Senhor. 2 Timóteo 4,6, Paulo entendeu isso. Ele está próximo de sua morte, e ele diz: eu já estou sendo oferecido por libação. Ele entende, eu estou descendo, o meu corpo volta para o pó, eu caio para a terra, vão me enterrar, eu não vou conseguir ficar de pé, mas a minha vida tem estado na presença de Deus, e quem está na presença de Deus, aquilo que cai na vida dele não fica embaixo, é a oferta de libação, sobe como sacrifício e cheiro suave às narinas do Senhor. Dá mais um aplauso, que a sua vida por inteira seja derramada na presença do Senhor. Posso ouvir um amém bem forte? Mateus 26, 28, Jesus fala sobre o derramar da sua vida, o derramar do sangue de Jesus. O sangue nas Escrituras simboliza a vida. Jesus derramou o seu sangue, Jesus derramou a sua vida, e a sua vida derramada fez com que o seu corpo não ficasse no sepulcro, fez com que a sua alma não ficasse aprisionada, fez com que ele subisse e se assentasse à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Quem derrama, sobe. Aquilo que você derrama, sobe na presença do Senhor. Em Atos 2,17, a palavra profética de Joel está se cumprindo. Os homens foram batizados com o Espírito Santo, e o escritor, provavelmente Lucas, do livro de Atos, deixa claro, isso está acontecendo, é a palavra profética. Nos últimos dias Deus disse: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a humanidade. E quando há um derramar do Espírito, resultados acontecem. Eu vou derramar o meu Espírito, seus filhos vão ser profetas, seus jovens terão visões, seus velhos sonharão sonhos. Dá um aplauso para o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Eles se derramaram na presença de Deus,
Eles estavam unidos no cenáculo, esperando a promessa se derramando. Deus cumpre a promessa, Deus nos reveste de poder, esperando, grande expectativa, aflitos, medo das perseguições. Jesus tinha acabado de ser morto. Eles se sentem encurralados, mas eles estão se derramando na presença de Deus. E aquele que se derrama na presença de Deus atrai um derramar do Espírito para a sua vida. Não sei qual fase da sua vida você está hoje. Talvez se sentindo encurralado, talvez se sentindo aprisionado, talvez com medo da sociedade, medo do emprego, medo do que vai acontecer do emprego, medo do desemprego, medo da enfermidade, medo da doença. Eu quero te dizer que nessa noite tem um altar aceso com o fogo santo do Senhor, querendo o seu derramar. E se você derramar da terra para o céu vai derramar sobre a terra. Você será um alvo, e os sinais seguirão a sua vida, com livramento, graça, poder. O nosso Deus é um Deus do derramar, é um derramar do Espírito que o Senhor tem para a nossa noite aqui. Dá um aplauso para Ele bem forte, em nome de Jesus. Derrame-se, derrame a sua alma, derrame suas emoções, o seu espírito, a sua mente, coloque diante do Senhor. Segundo lugar de resposta para a sua própria pergunta: o que eu posso dar a esse Deus tão maravilhoso? Que darei a esse Deus que tem sido tão bom para mim? Eu olho para a minha vida, eu vejo a bondade dele, aleluia. Como eu posso retribuir? Como eu posso agradecer? Eu vou celebrar aquilo que ele tem me dado. Sim, eu vou aprender a curtir a vida, eu vou aprender a celebrar a vida. Eu não vou viver só as tristezas, eu não vou viver só o trabalho, eu não vou viver só as lutas. Quer saber? Eu vou aprender a fazer festa, eu vou aprender a passear, eu vou aprender a fazer amigos, eu vou aprender a curtir os amigos, eu vou aprender a curtir nada, só minha casa, vou aprender a curtir minha cama, vou aprender a curtir meus filhos, vou aprender a curtir meu marido. De vez em quando ele é chato pra caramba, eu não sei como é que eu posso curtir esse cara, mas eu vou aprender. Às vezes minha mulher está impossível, como é que eu posso conviver com ele? Não, eu vou aprender, eu tomo essa decisão, eu vou tomar o cálice da celebração. O que eu posso dar a esse Deus? Você quer dar algo a Deus em gratidão a tudo que Ele tem te dado? Aprenda a desfrutar a vida. Dá um aplauso para Ele bem forte. Segundo lugar, eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou tomar o cálice da salvação e eu vou invocar o nome do Senhor. Joel 2,32, mesmo lugar na sequência onde ele fala da promessa do derramar, ele diz: aquele que invocar, Joel 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que eu darei a esse Deus? Eu invocarei o nome do Senhor, eu vou receber da sua proposta de salvação, eu vou crer no seu sangue, eu vou responder ao seu sangue, eu vou ter uma aliança com Ele, e eu creio que eu estarei salvo pelas suas promessas. 1 Reis 18, 24, a Escritura diz sobre Ezequias. Essas são palavras do rei Ezequias: eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus, estou te dando outra referência, aqui é um exemplo, que é um exemplo da invocação do nome do Senhor por Elias, não Ezequias. Elias, ele está diante dos profetas de Baal, e ele faz uma proposta: olha, vocês estão querendo estabelecer um governo, uma autoridade, um mover espiritual aqui neste território, não pode ser aceito. Esse território é santo, esse território é escolhido por Deus. Então vamos invocar o nome dos deuses. Invoque o nome do Deus de vocês, invoque o nome do seu Deus aí. Depois que vocês fizerem, então eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder com fogo, esse
que é Deus. Olha a importância da invocação do nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, Deus responde com fogo. Dá um aplauso para Jesus aí, vai. Ele aquece o nosso coração, Ele recebe a nossa oferta. E eles disseram: é uma boa proposta, aceitamos o desafio, vamos lá, vamos fazer isso. E a partir do versículo 32, nós vamos ver através do procedimento de Elias, os passos, a forma que nós devemos e podemos invocar o nome do Senhor. Você já viu pessoas aí usando o nome do Senhor em vão? Você sabe que a pessoa não tem aliança com Deus, que a pessoa vive uma vida corrompida, que ela tem uma mente corrompida. Você vê a pessoa envolvida com rituais a outros deuses, envolvida com feitiçaria, envolvida com bruxaria, envolvida com práticas totalmente reprovadas pelo Senhor, mas quando alguma coisa ruim acontece, ela fala: está amarrado em nome de Jesus. Ela está invocando, ela está mencionando o nome do Senhor, mas é em vão. O fogo não desce nesse lugar. O fogo desce para quem invoca o nome do Senhor com um altar restaurado, com um altar estabelecido. Quero ouvir um amém bem forte. Então essa é a primeira coisa que Elias faz. Vocês vão invocar o Deus de vocês? Faça do jeito que vocês acham que funcione. Eu vou invocar o nome do meu Deus, e eu sei o que custa. Eu sei que existe um caminho para que quando eu invoque, Ele responda. Primeiro passo, edificação de um altar. Segundo passo, lugar onde eu possa depositar sementes. Você quer invocar o nome do Senhor e ter Ele te respondendo? Não só apenas tenha um altar, que o altar onde você estabeleceu, onde você construiu, seja um lugar onde você possa colocar as suas sementes. Quero ouvir um amém bem forte. Terceiro, versículo 32. Versículo 33, perdão. Então ele armou a lenha e cortou os novilhos em pedaços e pôs sobre a lenha. Tem que ter fogo no altar. Para isso eu preciso dar ao Senhor materiais, preciso apresentar ao Senhor recursos para que Ele possa queimar. Novilho em pedaços, sacrifício. Você quer invocar o nome do Senhor e ser salvo? Quer invocar o nome do Senhor e os demônios tremerem? Quer invocar o nome do Senhor e o milagre acontecer? Quer invocar o nome do Senhor e viver o sobrenatural? Quer invocar o nome do Senhor e ver a salvação na sua casa, a transformação no seu casamento, transformação na sua vida? É preciso haver sacrifício. Quantas pessoas invocam o nome do Senhor? Mas hoje eu não vou no culto não, porque eu estou cansado. Eu não vou no culto toda semana não. Exige demais, eu já faço tanta coisa na minha vida. Escuta, querido, não basta ter um altar, é preciso haver sacrifício no altar. Quero ouvir um amém. Eu vou falar que eu sou de Jesus, mas eu não vou me converter não. Eu vou continuar mentindo, eu vou continuar falando palavrão quando ninguém da igreja estiver por perto, eu vou continuar dormindo com os outros fora do casamento. Não, querido, o altar que invoca o nome do Senhor e tem resposta é o altar que tem sacrifício, é um altar purificado, é um altar santificado. 34, ele continua falando sobre o altar, processo para invocação do nome do Senhor, e ele chega no versículo 34 e ele diz: agora derrame água sobre o holocausto e sobre a lenha. E esse é um específico dia onde Deus aceitou a água como oferta de libação, porque eles estavam em total escassez de água, e ainda assim eles derramam uma vez e outra vez e outra vez e outra vez e outra vez. 35, a água escorria do altar e também a vala aberta. Quer invocar o nome do Senhor e ser salvo e viver todas as promessas do Senhor? É preciso ter altar, é preciso ter lenha, é preciso ter sacrifício. O altar precisa ser um lugar onde você derrama aquilo que é precioso para você. Por isso que nós trazemos no nosso altar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Isso é precioso demais, querido. Os recursos, o dinheiro é precioso demais. Precisa ser algo santo na nossa vida. Quero ver um amém bem forte. Você não precisa ser inimigo do dinheiro não. Você só precisa transformar ele no seu servo, colocar ele debaixo dos seus pés. Você só não pode deixar ele te dominar. Como nós fazemos isso? Entendendo que é precioso,
colocando no altar do Senhor, santificando. É o altar que santifica todas as coisas. Por isso que é importante você trazer para o altar as suas lágrimas, o seu choro. Não chore escondido, não chore sozinho em casa apenas, não chore apenas sozinho no carro dirigindo. Chore na presença do seu Deus. Suas lágrimas são preciosas, traz ela para o altar. Seus medos, suas inseguranças, suas ansiedades, escuta, está tratando da sua alma. Por isso é importante você trazer para o altar suas petições, seus pedidos, suas necessidades, seu clamor, traz para o altar e derrama na presença do Senhor. São preciosos ao Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai responder a sua oração. Posso ouvir um amém? Mas tem que ter altar. Quando chegou a hora, versículo 36, quando chegou a hora, você tem hora para o altar? Qual é a sua hora do altar? Tem gente que a hora do altar dele é de manhãzinho, quando acorda. Tem gente que a hora do altar dele é de madrugada. Tem hora que o altar dele é no cair da tarde. Outros no meio do dia. Existe hora. Existe tempo que nós precisamos separar para o Senhor. Existe dias que você faz, dia e hora que você tem o seu derramar sozinho. Esse derramar que nós vimos no cálice da salvação, ele não é algo apenas secreto, ele é feito também publicamente. Por isso que era feito no santuário, no tabernáculo. Por isso que era feito no altar do sacrifício, diante dos levitas, diante dos povos. Todos estavam ali unidos para sacrificar, para apresentar as suas ofertas a Deus. Tem um momento do altar íntimo, secreto, onde a gente fecha a porta do nosso quarto e fala com o nosso Deus. Mas também tem hora para o sacrifício do corpo. Mas também tem hora do sacrifício do povo de Deus, do corpo unido. O corpo só é corpo quando está unido. Sacrifícios, ofertas, derramar na presença de Deus não é feito só por membros individuais, é feito também pelo corpo, e existe hora para isso. A nossa hora é terça 19h30, sábado 19h30, domingo 19h30, tem hora, não se atrase. Quero um glória a Deus bem forte. Aleluia. Então ele entende tudo isso, e agora se aproxima do altar. Agora ele se aproxima do altar, ele vai perto do altar. Ele podia ter ficado de longe, mas ele entende o poder profético da aproximação. Deus, eu estou indo até o teu altar. Quando você sai do seu lugar, quando você sai da sua cadeira, debaixo de uma palavra, você se aproxima do altar para fazer o seu derramamento. O altar construído, um altar levantado. Ah, querido, isso move os céus. Ah, querido, isso mexe o coração de Deus. Você não é um homem, uma mulher que quer ficar longe do Senhor, não. Você é um homem, uma mulher de Deus que tem altar, e você se aproxima dele pelo menos todas as semanas em comunidade, e pelo menos todos os dias em secreto com o Senhor. Quero ouvir um amém só de quem é apaixonado pelo altar de Deus aí, aleluia. Então ele diz, só agora ele vai invocar o nome do Senhor. Fica invocando o nome do Senhor sem altar aí, viu? Fica tomando o santo nome do Senhor em vão. Isso não traz bênção para você, querido. Você sabe que a sua vida está toda errada. Existe um momento que você precisa invocar o nome do Senhor. O único, exclusivo, primeiro passo é: Senhor, eu estou aqui para me arrepender. Depois disso você pode usar o nome do Senhor. Quem não é do Senhor não deve utilizar o seu nome. O nome dele é santo. Quero ouvir um amém. Então agora, diante do altar, ele diz: ó Senhor. Agora ele invoca: Tu és Senhor. Levantarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como eu levanto o cálice da salvação, você já aprendeu como eu invoco o nome do Senhor. Você já aprendeu como fazer o altar. Agora, invocando o nome: Tu és o Senhor, não há outro igual a Ti. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de aliança, o Senhor é o Deus de promessa. Por isso ele menciona o nome de Abraão, de Isaac, de Israel. Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de gerações.
Para eu invocar o nome do Senhor, eu preciso entender que Ele é o Senhor, que eu conheço as suas promessas. Então ele coloca a causa, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel. Ele coloca propósito na invocação do nome do Senhor. O Senhor precisa ser conhecido. Eles precisam ver, Senhor, que existe diferença entre a tua grandeza, a tua santidade, a tua soberania e esses outros que se intitulam deuses aí. Eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Está invocando o nome do Senhor, dizendo: eu sei quem tu és. Outros precisam saber quem tu és, e eu sei também quem eu sou, e que eu vivo debaixo da tua palavra. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Aleluia. Invocar o nome do Senhor exige altar, saber quem Ele é, desejar que outros o conheçam, e também saber quem você é. E você é servo do Senhor, amém? Você vive debaixo da palavra dEle. Então, versículo 48, 38, né? 38. Então caiu o fogo do céu e recebeu o holocausto, a pedra, a terra, até a água que estava ali. Escuta, querido, essa noite é a noite de derramar, e tudo que você derramar na presença do Senhor, o fogo do Senhor vai receber. Não vai ficar embaixo, não vai ficar na terra, não vai ficar perdido, não vai ficar oprimido, não. Vai subir as narinas do seu Senhor. Haverá resposta para a sua história. Dá um aplauso para Jesus mais uma vez. Terceiro e último lugar: os votos eu cumprirei. Levantarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, e os votos eu cumprirei. No versículo 2 do Salmo 116, ele nos sugere uma parte dos votos que ele fez. Ele inclinou os ouvidos, ele ouviu a minha oração, então eu invocarei por toda a minha vida. Ele entende que Deus está ouvindo. Sabendo que Deus está ouvindo, ele faz esse voto: eu o invocarei por toda a minha vida. Eu não vou desviar, eu vou ficar fiel, eu não vou retroceder, eu vou ficar fiel, eu não vou servir outro Deus, é só Ele que eu vou invocar toda a minha vida. Versículo 9, ele nos dá outra indicação do voto: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu não quero viver para Deus, eu não quero ficar cuidando só para ganhar, para garantir a salvação e aí estar com Deus lá na eternidade. Não, aqui na terra dos viventes eu vou andar na presença do Senhor. Esse é o meu voto. Quero ouvir um amém bem forte. Isaías 38, 20. Agora sim, Isaías 38, 20. Nós vemos mais uma indicação das palavras do rei Ezequias a respeito do seu voto. E ele diz: o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida. Nós vamos louvar, não só no individual, não só no secreto, não só no privado, mas em público, junto com o corpo, na casa do Senhor. Votos ao Senhor, votos ao Senhor. O que eu darei ao Senhor por todo o bem que Ele tem me dado? O que eu darei ao Senhor por todo o bem que Ele está me dando? O que darei ao Senhor por todo o bem que eu sei que Ele ainda tem para mim? Bom, eu vou celebrar a vida, eu vou reconhecer que eu sou dependente, tudo vem dEle. Eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou viver diante do altar, eu vou fazer e vou cumprir votos. E assim termina a história do rei Ezequias, uma história de reinado e de vida com Deus, de sucesso. Um homem que aprendeu como viver diante do Senhor, buscando avivamento, transformação não só pessoal, que é extremamente importante, mas também à sua volta. Um homem que aprendeu a celebrar a vida, um homem que aprendeu a importância de invocar o nome do Senhor, um homem que aprendeu a fazer e a cumprir votos. Então agora, quero chamar o louvor.